Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Se você quiser participar, dialogar, sugerir a cena política, mande um e-mail carlosbarroso, com Z, hotmail.com ou pelo WhatsApp 9972 2738. A relação sempre foi tensa entre professores e governos. Alguns fatos. Em 1979, durante o governo Francelino Pereira, bombeiros foram convocados para jogar jatos de água fria nos professores em greve. Isso na Praça da Liberdade. No governo Antônio Anastasia, houve a greve mais longa do professorado que se tem notícia, 122 dias. Recentemente, repressão do governo Beto Richa, no Paraná, mandou quase 200 professores para o hospital. Bem, depois de 5 meses de governo de Fernando Pimentel, do PT, após alguma tensão, foi assinado o acordo para pagamento do piso salarial da categoria, com reajuste de 31,78% a ser pago até 2017. Para debater sobre esse e outros assuntos, Cena Política convidou o subsecretário de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Educação, Antônio Davi de Souza Júnior. Especialista em matemática superior, tem ampla experiência no âmbito da educação básica e superior. Foi professor assistente do Centro Universitário Newton Paiva e da Rede Municipal de Ensino. Já ocupou 3 secretarias municipais: Educação, Direitos de Cidadania e Políticas Sociais. Convidamos também os jornalistas. Amália Goulart, editora de política do jornal Hoje em Dia, atua na área há 10 anos. Foi repórter do jornal O Tempo. No rádio trabalhou na Inconfidência e Itatiaia. Também no site Terra. Já cobriu 5 eleições. E Rodrigo Flauzino, jornalista e bacharel em Direito, especialista em planejamento estratégico pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, mestre em ciência política, consultor da Prius, planejamento em BH, São Paulo e em Brasília. Agradeço a presença dos 3, do secretário, que tem uma experiência longa em educação e gestão, como eu coloquei ali. Mas eu queria saber, primeiramente, sobre esse piso salarial dos professores. Porque muitos governos, e a gente tem uma série de greves aí no país da educação, falam que estão colocando piso, estão aplicando a lei do piso, mas pagam os aumentos, reajuste, sobre subsídio, sobre abonos. Aqui realmente vai ser pago até 2017 o piso salarial dos professores? Boa noite a todos. Acho que é importante destacar de princípio que no primeiro mês do governo Fernando Pimentel, por decreto, ele instituiu um grupo de trabalho composto pelas secretarias de Educação, da Fazenda, da Casa Civil, do Planejamento e ainda Prodenge, para se debruçar sobre essas demandas históricas da área da educação no estado de Minas Gerais. Nós, interlocutores nesse grupo de trabalho, da parte das carreiras da educação, foram o Sindiut e a DEONG. O Sindiut, historicamente, vem fazendo, nos últimos anos, um esforço muito grande de entendimento com o governo, que não foi possível nas gestões passadas, e a DEONG é a Associação do Diretor das Escolas Oficiais de Minas Gerais. Então, foi um trabalho constituído por essas 2 instâncias, digamos assim, representantes das carreiras da educação e o governo, e o objetivo do grupo de trabalho estabelecido pelo governador era construirmos um entendimento que equacionasse 2 das principais demandas dos professores. Uma, a questão do piso, e a outra, o chamado regime de pagamento por subsídio. Essa proposta que nós levamos a cabo depois de 4 meses de muito trabalho atacou e equacionou adequadamente esses 2 aspectos. Nós nos compromissamos a pagar o piso salarial nacional dos professores, extinguimos o regime de subsídio e voltamos com o chamado vencimento básico, vencimento inicial, e acertamos o pagamento do piso num prazo de 2 anos, contados a partir de agora. São reajustes escalonados. Reajustes escalonados em 3 etapas. A valores de hoje, nós alcançaremos o piso de R$ 1.917,78 em
julho de 2017. Vale observar, porque também é muito importante, que nós trabalhamos com o conceito de piso sem entrarmos na discussão da chamada proporcionalidade. A lei federal ela estabelece um piso, definido por um mecanismo estabelecido em lei, para as chamadas carreiras do magistério, e esse valor do piso é para uma jornada de até 40 horas. Nós trabalhamos com o conceito de piso, trazendo ele para a nossa jornada de realidade, que são 24 horas de trabalho semanal para o professor, para o docente, e a discussão deixou para lá a proporcionalidade. Isso nos ajudou muito a entrar no entendimento e a fecharmos um acordo. O governador Beto Richa, que se envolveu nesse episódio que eu citei ali, houve uma repressão ao movimento dos professores lá no Paraná, e na minha avaliação como jornalista político, acho que o governo dele, inclusive, acho que acabou de uma certa maneira naquele momento, porque foi uma repressão de tamanha violência e de repercussão nacional, que ficou uma situação difícil, né, para o governador tucano. Mas ele, quando foi assinado o piso aqui, ele reagiu a declarações do governador Fernando Pimentel, que ao assinar o piso criticou a repressão lá no Paraná, e também a Lula, que o Lula no blog, em rede social, Lula também citou o caso do Paraná, elogiando o governo de Fernando Pimentel. Mas o Beto Richa disse que esse piso aqui seria demagógico, seria uma atitude assim de o governo apenas ter feito uma situação de tapar o sol com a peneira, em outras palavras. Eu acho um equívoco múltiplo do governador Beto Richa. Primeiro, que não pode ser demagógico buscar uma condição de trabalho e de remuneração que seja condigna para os professores. Uma das principais categorias funcionais de trabalhadores, a principal carreira das carreiras do Estado em Minas Gerais, como de resto na maioria dos estados. Em segundo lugar, lembrando aqui uma formulação do folclore político, em vez de mandar o carro de polícia, mandava ser o trem pagador. Isso é do ex-governador Milton Campos, né? Isso. Distribuído ao ex-governador Milton Campos. O governador Beto Richa também se esqueceu disso. Ademais, para além da questão do pagamento da remuneração lá no Paraná, há uma outra questão que feriu muito forte junto aos servidores públicos de maneira geral, que é a questão do direito previdenciário, porque faz parte também do lamentável ocorrido lá no Paraná, uma discussão dos servidores geral, não só da educação, sobre uma mudança na legislação previdenciária que acaba penalizando aos direitos que estão estabelecidos lá para esses servidores. Então, é uma conjunção de fatores bastante distinta na nossa, distinta também na concepção. Certo? O que os professores demandavam aqui em Minas há muito tempo era diálogo. Diálogo, escuta, uma escuta apurada, respeitosa. E eu não tenho a menor dúvida que foi o diálogo, essa escuta respeitosa, a determinação clara do governador Fernando Pimentel que nos possibilitou construir um acordo. E esse valor do piso, 31% daqui a 3 anos, tem a inflação de 2 anos, e o piso também deve ser reajustado. O acordo inclui o reajuste, vai ser 2017, se for 2000 e alguma coisa, vai ser 2000 e alguma coisa. É isso? Perfeito. Isso é um aspecto também, Amália, fundamental, porque esse valor do piso é o valor de hoje. Certo? O valor do piso nacional salarial profissional é definido por lei, uma lei federal, e ele é definido a cada janeiro para vigência no exercício. Então, esse valor é o valor definido em janeiro de 2015. Nós nos compromissamos de pagar o piso, sem fazermos o cálculo proporcional da jornada de 40 para 24 horas, e nos compromissamos ainda que, à medida em que ele for corrigido, e ele o é anualmente, nós faremos os devidos ajustes para que acompanhemos sempre e a cada momento o piso praticado naquele ano. Vale dizer, se em julho de 2017 nós alcançaríamos, com essa lógica escalonada dos abonos incorporados, o valor do piso a valores de hoje, 1917, com as correções devidas, nós estaremos em julho pagando o valor do piso praticado em 2017. Ou seja, a cada momento nós vamos estar procurando e alcançando o valor do piso definido na lei federal para cada ano. Qual que é o impacto desse reajuste? Olha, a valor de hoje, porque há outros aspectos que a gente pode ir conversando ao longo aqui do nosso encontro, mas eu me permito, antes de abordar a questão numérica, o valor, 2 outros aspectos. As carreiras tidas como carreiras de magistério, nos termos da lei federal, são professor, o docente,
o especialista em educação básica, quer seja orientador educacional ou supervisor pedagógico, e os analistas educacionais na função de inspetores escolares. Então, o piso refere-se a essas 3 carreiras. Tá? Um aspecto a ressaltar é que, embora o foco fosse o piso, e piso estabelecido por lei é para essas 3 carreiras, aquilo que nós acertamos, Amália, para as carreiras de magistério, professor, especialista e inspetor, vale para as demais carreiras da educação aqui em Minas Gerais. Ou seja, o que vale para o professor, vale para as demais carreiras. E mais do que isso, naquilo que cabe, o que vale para o servidor ativo, vale também para o servidor inativo. Eu digo isso porque esses aspectos é que acabam definindo um montante de recursos que estimadamente deve estar na ordem de 12,5 a 13 bilhões de reais ao longo da gestão. Até 2017. Então é um esforço, até 2018. Isso. Então é um esforço hercúleo, porque todos sabem, nós recebemos Estado com a condição financeira, orçamentária deficitária, temos ajustes a serem feitos, mas é esse o impacto, ele está assumido e nós vamos cumprir esse compromisso, à risca, porque restabelecemos a partir dele um momento novo na educação do Estado de Minas Gerais. Secretário, voltando à questão do Paraná, por uma jornada de 40 horas, hoje, no Paraná, o que está fixado é R$ 3.194. Fiz uma regrinha de 3, que eu não sei se o cálculo é esse mesmo, fazendo uma regrinha de 3 por uma jornada de 24 horas, no Paraná a gente vai ter R$ 1.916,82, que vai dar uma diferença aí de 69 centavos para o piso nacional, para menos. Uhum. Eu não acredito que só esses 69 centavos teria sido o motivo da confusão que você bateu no Paraná. Acredito que o movimento do Paraná é muito mais do que um movimento reivindicatório, foi um movimento político orquestrado pelo sindicato local dos professores, tendo em vista que nós temos 2 lideranças locais, que era a professora Marley, salvo engano, e o professor Hermes, que foram candidatos, inclusive, a deputado federal e estadual pelo PT do Paraná, não conseguiram a eleição. E mais do que isso, uma coisa que talvez a gente cite pouco aqui em Minas, é que existia uma determinação judicial proibindo aquele movimento daquele dia fatídico da manifestação, que teve 200 professores nitidamente feridos. Existiu um abuso por parte da polícia, a investigação vai provar se teve ou não, mas inclusive num dia anterior, 2 dias anteriores, o próprio Tribunal de Justiça tinha declarado a greve dos professores ilegal. E eles desconsideraram uma decisão do Tribunal de Justiça, foram para a Assembleia para impedir o trabalho de um poder constituído, que é o Poder Legislativo, e a polícia se viu diante do impasse. Ou a polícia deixava a Assembleia ser invadida, ou a polícia cumpria a determinação judicial. No meio das manifestações, existem vídeos a todo lado na internet mostrando isso. Existiu os black blocs, né? Pessoas que chegaram na manifestação com máscara de gás, com coquetel molotov, com pedaço de pau. E, ainda que os professores locais não concordassem com a determinação judicial, o foro adequado é o recurso para o próprio judiciário. Eu acho que quem parte para o confronto com uma tropa de choque não está querendo conversa. E eu acho que a polícia, num primeiro momento, fez o papel, mas no calor da exaltação, lógico que sobrou pancada para todo mundo. Acredito que quando teve um anúncio aqui em Minas, o anúncio tomou uma conotação política, tanto que o governador fez a solenidade no Palácio, o pessoal do sindicato estava lá, depois o próprio governador foi para o Facebook, comparou a situação com o Paraná, mas hoje o Paraná, volto a insistir nisso, se estiver incorreto, o senhor me corrija. O Paraná hoje paga, no cálculozinho básico, por uma jornada de 24 horas, 1.916. Aqui a gente só vai chegar nisso, como o senhor disse, em 2017, 2018. Qual que é o paralelo que o senhor vê nisso aí? Não, antes de tudo, eu acho que nada justifica aquele escândalo da selvageria, da agressão. Contudo, eu dizia há pouco aqui que o grande mote da discussão, ela transcende a questão lá no caso da educação, não é o piso. Tem reivindicação de natureza de reajuste da remuneração. Mas não é o pagamento do piso foco. O foco, e a principal polêmica lá que está restabelecida, é a questão previdenciária. É a suposta supressão de direitos previdenciários por força de uma lei que tramitou e foi aprovada em regime de urgência urgentíssima na Assembleia. E todo esse aparato foi para assegurar exatamente que a eleição em segundo turno dessa lei se fizesse possível, na ótica do governo local, e ela foi imediatamente depois sancionada pelo governador e já está fazendo efeitos. São sobre esses efeitos que justificam, inclusive, ainda hoje, a manutenção da greve que permanece por lá. A gente espera que possa ser num clima mais pacífico. Ninguém gosta de ver
ninguém apanhando, quer seja professor ou não. Mas as cenas eu acho que falam por si. Foi um momento lamentável que vai marcar por muito tempo a nossa história. Como disse aqui o Barroso, de alguma forma, marca definitivamente a história política do governador Beto Richa. Isso tem governos, fatos em governos que a gente não pode negar, né? Eu, como jornalista político, a Amália também trabalha 10 anos como jornalista política, né? Ela, por exemplo, não conviveu com o governo Eduardo Azeredo, que era um governo normal. Mas o dia que teve aquela greve da Polícia Militar e houve o tiro lá na cabeça lá do Cabo Valério, né? Valério? Acho que o nome dele é Valério. No Cabo Valério, o governo praticamente do Eduardo Azeredo acabou naquele momento. Acabou aquele tiro. Bom, cena política volta já já debatendo o piso salarial dos professores em Minas. Prossegue cena política debatendo o piso salarial dos professores em Minas. Eu perguntaria sobre outros aspectos desse acordo que foi feito, se essa parte do piso já ficou claro aí o valor e até essa polêmica aí com o Paraná, mas parece que tem outros aspectos que foram colocados no acordo. Esses aspectos também atenderam os professores, atenderam as reivindicações, ou ficou alguma coisa aí para trás que ainda pode ser concedida à categoria? Eram duas as demandas principais: pagamento do piso e a extinção do regime de subsídio. Então, nós lembramos, na gestão passada, do governo anterior, em certo momento estabeleceu-se uma modalidade nova de remuneração das carreiras de educação através da instituição do subsídio. Em realidade, o que se fez à época foi pegar o chamado vencimento inicial, sobre o qual incidiam um conjunto de vantagens, certo? Biênio, triênio, vantagens pessoais e outras. Fez-se uma junção desses valores, compôs-se uma nova tabela remuneratória a título de subsídio, porque é da característica do subsídio o vencimento em parcela única. Então, com a composição dessa nova tabela remuneratória, estratificada em níveis e graus, certo? Atingiu-se o pagamento do piso. De que maneira o piso? O somatório daquilo que tinham e dispunham todos os servidores àquela época, juntado numa parcela única, compondo a nova tabela, esse valor, ele pagava o piso na formulação feita na oportunidade, tomando como referência a proporcionalidade. Do que a gente está dizendo para ficar clarinho? A lei federal diz um valor de um piso, que muda anualmente, para uma jornada de até 40 horas. Foi o cálculo há pouco do Flauzino, lá no Paraná, fazendo a proporção de 40 para 24, aqui argumentava-se, já pagamos o piso. Então, o pagamento do piso, na realidade, se deu dessa maneira, certo? Fez-se a junção das remunerações de cada um dos servidores, somadas em parcela única, compôs-se uma nova tabela remuneratória, posicionou-se cada um no seu lugar, e aí as demandas que vieram disso foram de duas ordens. Primeiro, uma reclamação muito enfática dos professores, das demais servidores, no sentido de que aquilo não era o piso. Aquilo, na realidade, representava um teto, porque foi o somatório de todos os vencimentos e vantagens que os servidores detinham à época. E uma segunda reclamação, que o estabelecimento do pagamento por subsídio tirou dos professores o sentido da carreira, porque eles não percebiam mais as vantagens que foram fazendo jus à medida que os anos se passavam. Então, essas eram as duas principais reivindicações. Pagar o piso, e aí nós enfrentamos, deixando de lado a questão da proporcionalidade, estendendo para os professores, aquilo que definimos por professores, para as demais carreiras, e depois extinguimos o subsídio. O que é extinguir o subsídio? É voltar a uma lógica de vencimentos a partir de um vencimento inicial. Esse vencimento inicial, ele não é o teto, ele é o piso. Eu só comento uma coisa interessante, que eu até concordo com o senhor agora, que me parece que nessa nova modalidade aqui de Minas trouxe para o magistério novamente o sentido da carreira, dando uma premiação, né, digamos assim, pelo mestrado, pelo doutorado, pela pós-graduação, e eu acho que para isso, para o professor, é muito importante. Sim, é uma boa observação. Ao retornar, porque aqui tem duas questões que se imbricam, são distintas, mas estão imbricadas. Anteriormente, o vencimento inicial era um valor muito pequeno. Posso estar correndo o risco de errar no valor, 267,13, algo assim. Aí sobre ele você coloca 5% disso, 10% daquilo, mais 5% do outro lado, penduricalhos, etc, né? etc. Os chamados, jocosamente, penduricalhos, mas que todo mundo reconhece o que são.
São vantagens que incidiam sobre esse valor muito pequeno e, ao fim e ao cabo, aquele monte de porcentagem sobre um valor muito pequeno acabava ficando também pequeno. Mas foi esse pequeno que, composto, consolidado num valor único, passou a ser o subsídio. Essas vantagens voltam a partir de agora? Eu sei que, né, eu acho que pelo acordo, agora quem tiver um quinquênio ou uma gratificação por mestrado, doutorado, não vai incorporar o salário, mas vai ter direito. E quem tinha antes e foi incorporado? Na realidade, o retorno, Amália, do vencimento inicial, ele possibilita a definição futura de vantagens a serem construídas, estabelecidas, que incidirão sobre esse valor inicial. A grande mudança é que o valor inicial agora é o piso. E quem tinha essas vantagens e foram incorporadas na gestão passada? Foram incorporadas na lógica passada. Não volta. Nós estabelecemos um adicional de gratificação para o magistério, que vai também incidir para as demais carreiras, uma vantagem inicial. Mas o conceito de vencimento básico, de vencimento inicial, é que possibilita, ao longo do futuro, você estabelecendo, nas circunstâncias, nos novos contextos, vantagens que incidirão sobre esse valor inicial. Como o valor inicial é o piso, isso repercute de uma maneira muito grande, em tese, na possibilidade que isso traga uma melhoria de remuneração a médio e longo prazo para as carreiras dos professores. Então, são dois aspectos. Primeiro aspecto, pagar o piso. O que vale para o professor, vale para as demais carreiras. O que vale para o ativo, vale para o inativo. O que também é um aspecto muito importante, porque historicamente os inativos, porque não tem mais a força do trabalho, certo? E a possibilidade de pressionar cruzando os braços e negando a força do trabalho, pode fazer greve, né? Historicamente ficaram para trás. Então, o que vale para os professores, vale para as demais carreiras, o que vale para os ativos, vale para os inativos. Olha, todos os governos, professor, dizem, isso eu digo, governo tanto PT, PSDB, DEM, e municipal, federal, estadual, todos os governos dizem que educação é prioridade. Tudo bem, isso é um ponto passivo, né? Agora, fora esse piso salarial, esse acordo que está sendo detalhado aí, o governo Fernando Pimentel tem algum programa para dar orgulho realmente ao professor, de ele estar lá na sala de aula e ter orgulho de estar cumprindo esse papel que seria prioritário em tese, mas na prática não é dado nenhum valor? Há uma programação que privilegie isso? Uma outra pergunta é muito boa, porque permite a gente avançar aqui na conversa e apontar para o futuro. Ao restabelecer o regime de vencimento básico, nós fizemos um outro movimento que foi descongelar as carreiras. Porque desde 2012, por um ato do governo, as promoções nas carreiras foram congeladas. Vale dizer, de lá para cá, ninguém mudou o posicionamento no qual se encontrava. Então, não bastasse as dificuldades que foram como decorrência da maneira como foi estabelecido o regime de subsídio. E eu lembro a vocês que em dois momentos, que no primeiro momento foi facultado ao servidor optar pelo regime de remuneração que melhor lhe conviesse. Então, no primeiro momento, quando se estabeleceu essa nova lógica, Flauzino, foi dar ao servidor a oportunidade de optar. Eu quero passar para o regime de subsídio ou eu quero permanecer no regime de vencimento básico, com os meus penduricalhos, digamos assim. Num segundo momento, o estabelecimento do regime de subsídio foi colocado indistintamente para todos. Retirou-se a possibilidade da escolha voluntária. Então, isso tudo deixou, estabeleceu um esgarçamento nas relações, Barroso, de uma maneira muito, muito severa. Nas primeiras reuniões que nós tivemos no grupo de trabalho, ainda que estivesse ali um outro governo é governo, a memória recente da educação, o processo vivido, doído, a grande mudança é você, como eu disse mais cedo, efetivar uma escuta respeitosa, porque isso mexe nos humores do sistema. As pessoas se sentem respeitadas, estão sendo ouvidas, estão ouvidas nas suas demandas e estão se buscando soluções. Resolveu-se tudo? Claro que não. Mas pagar o piso, extinguir o subsídio, descongelar as carreiras, trazer para agora as promoções que estavam previstas apenas para 2017. E quando trouxemos para agora, estamos trazendo as futuras promoções também juntas. Tem coisas que são um exemplo. Tem uma questão que é histórica, os professores reclamam que os professores não podem, não partilham da chamada merenda escolar. Não partilham. E é um constrangimento, porque quando faz, tem que fazer escondido. Escondido que eu digo, do sistema, porque os recursos da merenda escolar, eles vêm carimbados, certo? Não são contabilizados dentro dos 25%,
constitucionalmente definidos como investimento mínimo na educação. Vem um recurso que é do FNDE, por aluno, e os professores não partilham disso. Uma medida que foi tomada de possibilitar, por meio de uma suplementação orçamentária, que os professores possam partilhar da merenda vis-à-vis, em par, com os alunos, é uma coisa pequena, mas muda a relação, porque é um ato de respeito, de reconhecimento. E até numa certa medida era até constrangedor a gente estar discutindo uma situação dessa com os professores, né? Com toda certeza. Rodou... No entanto, a despeito disso, não era feito. Não era feito. Eu quero até aproveitar o gancho para fazer uma pergunta. O senhor rodou nas redes sociais essa semana um vídeo de uma professora, não sei em qual cidade, ela selecionando os livros, o menino jogando o livro no chão, mandando ela catar, o menino empurrando a professora. Essa questão... Congressões, né? A segurança é uma das grandes demandas. Isso, eu queria chegar exatamente nesse ponto. Como é que está essa relação professor com segurança em sala de aula? A gente sabe que em alguns pontos da região metropolitana o professor ele é ameaçado e lá na Assembleia, eu tive na Assembleia nos últimos 3 anos, em alguns momentos do sindicato, o sindicato levava isso, a Beatriz levou isso com uma propriedade muito grande, numa certa discussão chegou a dizer o seguinte, olha, os professores são incentivados a não denunciar. Primeiro, para maquiar, entre aspas, a situação, e outra coisa, o professor fica com medo, porque o professor está numa vila, está num subúrbio, ele ameaça, o aluno continua lá ameaçando. E como é que está essa relação hoje? Nós começamos, essa é uma questão real, grave, delicada, e não é de solução fácil. Eu, particularmente, não acredito em soluções fáceis para problemas complexos. E esse é complexo. Mas uma coisa para a gente é muito clara, você não pode esconder o dado. Porque você, ao esconder o dado, você escamoteia a verdade. E a verdade dura é que dentro da escola, a escola se ressente da violência, certo? Que toma conta do contexto social, em graus diferentes. A escola se ressente disso, a escola não é impermeável a esse problema, ao contrário, ela repercute para dentro e para fora isso tudo. Então não pode esconder o dado. Certo? Isso definitivamente não pode esconder. Nós começamos um diálogo construído, orientado pela nossa secretária, Macaé Evaristo, e literalmente o termo é diálogo. Nós começamos alguns diálogos com a juventude, com os setores sindicais, com representantes do Ministério Público, de Defensoria, sobre a questão da violência. Fizemos um primeiro encontro, vai ter um segundo, bem brevemente. No diálogo, como o nome sugere, a gente quer expor o problema. Queremos levantar alternativas, construir, achar pistas, construir, digamos aqui, um protocolo que, numa dimensão, possa dar um rumo ao que ser feito quando a escola for acometida de ato de violência. Um protocolo, uma forma de abordar o problema, porque o diretor fica desamparado, o professor fica desamparado. Não é uma questão, repito, de solução fácil, mas a recepcionar o problema com a dimensão e a gravidade que ele tem é uma decisão que está tomada. Nós estamos chamando os parceiros, repito, para começarmos uma construção em torno de uma abordagem de política pública, em que a gente possa, junto com as comunidades escolares, enfrentar o fenômeno da violência. Nós tivemos 3 casos que deram muita repercussão, lamentavelmente, inclusive de tiro, em escolas nossas da rede estadual, ainda nesse primeiro trimestre do ano. Num dos casos, um aluno agrediu uma diretora por meio de um objeto, de uma câmera. Ela estava de costas chamando a família, porque era a reiteração de um problema já havido. O aluno chegou por trás da diretora e bateu nela com um haste. Certo? No segundo caso, uma questão de violência que não era diretamente ligada à escola, alguém vai e foge para dentro da escola, tem tiroteio e uma bala resvala e atinge uma professora dentro do ambiente escolar. Então são questões delicadíssimas, gravíssimas. Isso exige uma intervenção que passa por uma dimensão de segurança, vale dizer, polícia. De que forma de intervenção? Ainda não temos isso construído, mas seguramente é um problema sério que tem que ser enfrentado de frente. É muito delicada a questão da violência dentro do ambiente escolar. Muito bem. Cena Política volta já debatendo o piso salarial dos professores e a educação em Minas. Segue Cena Política debatendo o piso salarial dos professores em Minas e o sistema educacional no Estado, com presença do subsecretário de Gestão de Recursos Humanos em Educação, o professor Antônio Davi, presença dos jornalistas Amália Goulart
e Rodrigo Flauzino, primo do meu amigo Rogério Flauzino. Primo pobre. O primo pobre, Primo pobre. do J Quest. Mas, secretário, cena política, como o Carlos falou, a gente não pode deixar de debater política. Claro. O governo federal hoje traz aí como seu slogan de marketing político, que é a minha área de atuação, que é o Pátria Educadora. Nossa Pátria Educadora hoje dá 59 universidades federais. Hoje, das 59, 41 estão paradas de greve, justamente por questão remuneratória. Aqui em Minas, o governador Fernando Pimentel, pelo que eu tenho observado, ele tem feito uma coisa muito interessante, que é o chamado grupo de trabalho. Todo mundo no debate político fala assim, o governador Pimentel assumiu e até agora não falou que veio. Publiquei um artigo na edição do Brasil essa semana que eu falava justamente sobre isso. O governador Fernando Pimentel marcou um gol de placa com os professores, tanto que a relação com o Sindiúcho nos últimos 12 anos, para quem estava lá, principalmente na sala de imprensa da Assembleia, a gente via que era tensa. Mas nessa semana passada eu participava de uma reunião com o secretário Bernardo Santana e ele também me falou do grupo de trabalho. Então, assim, o trabalho de bastidor tem sido feito e parece que agora o resultado vai aparecendo. Fernando Pimentel, umbilicalmente ligado à presidente Dilma, da Pátria Educadora. Qual que é a grande marca que o governador Fernando Pimentel quer implantar, sobretudo na educação aqui em Minas? Nós demos um primeiro passo com esse entendimento, esse acordo que foi feito agora. Porque nós precisamos de ter um ambiente de mais confiança, de autoestima elevada, de compartilhamento de responsabilidades, para que a gente possa avançar na qualidade da educação pública em Minas Gerais. Nós temos desafios muito grandes. Eu vou fazer um comentário ainda em relação à questão anterior, da questão da violência, que ela comete algumas escolas com muita radicalidade, mas a gente tem ao mesmo tempo escolas que construíram, junto à sua comunidade, ilhas de tranquilidade. Ou seja, há escolas que têm construções também, relativamente a esses aspectos, que vêm dando certo. Faz parte desse diálogo também, a gente conhecer boas experiências, porque nós estamos falando de uma rede espalhada por essas Minas Gerais, que tem 3.664 escolas, que tem algo próximo de 2 milhões e 100 mil alunos, que tem 135 mil professores na ativa. Então, é um universo das Minas Gerais que você tem, do conjunto das Minas, 47 regiões nas quais a gente tem uma superintendência regional de ensino, certo? São gestores em nível local do sistema educacional, junto com as escolas. Então, pensar num projeto para essa dimensão, para essa capilaridade, para essa complexidade, demanda paz nas escolas. A paz tem um significado quando você trata da violência, mas a paz tem um significado outro, é dos professores mais felizes, certo? Dispostos a fazer um trabalho ainda com mais engajamento, porque nós temos que melhorar, certo? A qualidade da nossa educação. Fazer com que as crianças aprendam mais e melhor, aprendam na hora certa, corrigir as distorções que a gente tem ao longo do sistema. Nós temos um aproveitamento de bom nível, vale dizer, nos chamados anos iniciais de ensino fundamental. Nos indicadores, na mensuração feita nos indicadores nacionais, os exames de proficiência aplicados. No nosso primeiro segmento do ensino fundamental, nós temos uma condição bastante adequada. Há uma queda significativa quando a gente trabalha com os anos finais do ensino fundamental, 6º até o 9º ano, e há uma queda muito acentuada quando a gente entra na seara do ensino médio. Então, para que a gente possa praticar, exercitar, melhorar esse quadro, nós temos que ter as escolas e os professores, os servidores mais contentes, mais seguros, respeitados, com um canal aberto de participação, e essa é uma marca que eu tenho certeza que vai ficar clara ao longo da gestão do governador Pimentel, que é de uma escuta qualificada, compromisso em realizar uma administração séria, e nós não podemos fazê-lo sem os nossos servidores. Então, Agora, esse é um aspecto. Agora, o compromisso mais urgente da educação que eu vejo é a Lei 100. O Supremo deu um prazo aí até dezembro, mas é um problema que o Estado tem a resolver a curto prazo. O que a Secretaria de Educação pensa a respeito desses servidores que terão que ser dispensados mesmo até dezembro? Como recolocar, né, colocar outros professores em termos de concurso, porque são, acho que, cerca de 60 mil servidores. 59 mil, né? Ou para 60 mil. É uma questão absolutamente delicada, Amália. Em grandes números, a gente pode pensar no servidor de educação em Minas Gerais, dividido em 3 segmentos. Fica muito próximo do número real, para efeito de raciocínio. 1/3 são efetivos,
para ficar clarinho para o nosso telespectador, servidores nomeados por meio de concurso público de provas e títulos. 1/3. Está falando só dos professores. 125 mil, né? Não, estamos falando para todos os servidores ativos da educação. Porque quando o número de professores é muito maior do que as demais carreiras, ele puxa percentualmente o que vale para ele, vale, em linhas gerais, para os demais. Então a gente pode falar para os professores e para os servidores de educação como um todo, de cada 3, 1 é efetivo. Ou seja, detentor de um cargo por meio de concurso público de provas e títulos. Um deles era o ex-efetivado. Eu digo ex-efetivado porque quando a lei foi julgada inconstitucional e em abril de 2014, eles perderam, foram despidos da condição de efetivado, tornaram-se esse. E ao deixar de ser efetivado, eles perderam direitos, prerrogativas, que são exclusivas de quem é estável. O texto final são os designados, chamemos assim designados pura e simples. Então, com a inconstitucionalidade da lei 100, a lei complementar número 100, a realidade que nós temos hoje é que de cada 3 servidores da educação, 2 são contratados a título precário. Então isso é um problema gigantesco. O governo conseguirá fazer concurso a tempo para suprir esses 59 mil, se realmente eles forem para a rua? É um problema que a gente tem que equacionar, e eu vou dizer de que maneira que nós estamos atacando essa questão, Barroso, porque o desafio a que eu me referia, de melhor educação pública em Minas Gerais, certo? Aprender com o que já estamos fazendo de bem feito, e tem coisas bem feitas, vale dizer, tem coisas muito bem feitas que estão postas, certo? Como dado de realidade, mas o desafio de avançar na melhoria, nos séries finais do ensino fundamental, no ensino médio, como eu disse, nós temos perto de 15% dos alunos que deviam estar no ensino médio, na faixa etária correspondente a 15 a 17, não estão. Então, é não só manter quem está na escola, com a escola boa, produtiva, alegre, que ensine, e ao mesmo tempo atrair aqueles que estão fora da escola. Mas eu ia dizer, com 2/3 de servidores precários, o servidor precário, contratado a título precário, ele entra a cada fevereiro, é dispensado em dezembro. Eu não sei se ele vai estar lá no ano seguinte, eu não sei se ele vai estar na mesma escola, ainda que esteja no sistema. Certo? Eu não tenho como desenvolver uma ação de formação, porque ela não perdura. Ele é instável, entra e sai, muda. Então, esse é um quadro que tem que ser atacado, e só tem um jeito de atacar isso, nomeando. Mas, secretário, só me permite voltar à pergunta do Carlos, me parece que, salvo engano, quando foi anunciado o piso, o complemento do piso, se anunciou também que até o final desse ano seria feito concurso para contratar mais 15 mil professores. Lapso temporal, a gente já está chegando em junho, até dezembro. O Estado consegue botar esses 15 mil professores para dar aula ano que vem, janeiro, fevereiro? Em realidade, fazendo só aqui uma observação, nós temos concursos dentro dos seus prazos de validade, vigindo, que foram realizados ainda em 2011. O concurso de 2011, o edital, compunha um determinado número de vagas, quando foi ofertado à época. Essas vagas foram todas ocupadas anteriormente, nomeado para o número de vagas que constavam no edital. Esse concurso foi homologado em 2012, então eles têm vigência, alguns deles. São 2 concursos em realidade, dentro do mesmo edital. Um tem vigência até novembro do ano que vem, novembro de 2016, e um outro até janeiro de 2017. Paralelamente a isso, já esse ano nós fizemos realizar 4 concursos. Então nós estamos atacando o problema e o compromisso firmado, e ele vai ser seguido, esse ano, 15 mil nomeações. Como nós começamos em março, são 1.500 a cada mês. Saíram 1.500 no último dia de março, saíram 1.500 no último dia de abril, e as nomeações do dia 29 de maio já foram autorizadas, planejadas, estão estabelecidas e serão liberadas em 29 de maio. Por que não fazemos antes? Porque tem todo o ritual de apresentação, exames admissionais, perícia médica, alocação e escolha das aulas. Então, há a razão de 1.500 a cada mês, em 10 meses nós cumpriremos esse compromisso. Muito bem, nós vamos fazê-lo. Bem, nós vamos para um intervalo e Cena Política volta ao debate daqui a pouco. Último bloco de Cena Política, debatendo o piso salarial dos professores em Minas e outras questões educacionais no Estado. Professor, a gente viu na última sexta-feira o anúncio das verbas do governo, do orçamento do governo, com cortes promovido aí pelo ajuste fiscal
do ministro Joaquim Levy, e um dos pontos mais atingidos, ao lado da saúde, ao lado do PAC, Programa de Aceleração do Desenvolvimento, foi a educação. Em termos aqui de Minas, já foi discutido, equalizado pela Secretaria qual que vai ser o prejuízo aqui para o Estado em relação aos possíveis projetos que possam ter? Não houve ainda nenhuma discussão especificamente nesse sentido. A gente tem uma expectativa e uma demanda que vem se fortalecendo entre os governos de Estado, de que é preciso ampliar o aporte de recursos da educação colocados pelo governo federal. É preciso ampliar as verbas da educação. O momento, a conjuntura, nesse exato momento, não é favorável. Nós estamos patinando aí na retomada do crescimento econômico, mas é uma demanda que vai ter que se estabelecer. Eu queria lembrar que nós estamos, nesse momento, discutindo planos estaduais de educação. Num processo que foi muito vigoroso, de muita discussão e de muito embate político, foi aprovado no ano passado um plano decenal de educação, e esse plano, contrariamente ao plano da década passada, ele tem compromisso financeiro. Compromissos financeiros que significam dizer que, pela primeira vez em plano dessa natureza, aqui no Brasil nós temos uma reafirmação de um valor mínimo que tem que ser aplicado. Esse valor é de 10% do PIB. Então isso terá que trazer necessariamente mudanças de curto prazo. Do que eu estou dizendo? No plano nacional anterior, que vigiu do período de 2001 a 2011, em 2002 já estávamos sem um plano, foi isso, Amara? 2001 a 2011, discutiu-se muito à época, nos congressos, nos encontros dos trabalhadores da educação, dos gestores da educação, se o modelo de financiamento da educação pública no Brasil devia ser a base de fundos. Foi uma discussão muito forte à época. Não pacificou, mas estabeleceu-se e ficou o sistema de fundos. Como teve o FNDE, como teve à época o Fundef e depois o Fundeb, sistema de financiamento à base de fundos. Compartilhamento de compromissos entre União, Estado e municípios. Muito bem. Nesse plano, o anterior, a meta de investimento anual era de 7% do PIB. Inicialmente era 9%, passou para 8,5%, passou para 8%, fechamos em 7%, ela foi ao Congresso com 7%, foi aprovado com 7% e foi vetado. E porque foi vetado, não tinha compromisso financeiro, que dificultou muito que o recurso investido na educação se ampliasse a partir do governo federal. Muito bem, essa realidade mudou, o compromisso é de 10% do PIB. Então isso terá que trazer necessariamente um aporte novo de recursos. Se ele vai se dar por meio do fundo ligado ao pré-sal, se ele vai se dar pelo aumento da atividade econômica, se ele vai se dar por contingenciamento de recursos em outras áreas, uma priorização da educação, mas o fato é que para compormos esse novo percentual, isso vai exigir necessariamente um aporte de recurso novo da educação para a educação da União. Porque os estados e os municípios, certo, já estão com 25% das receitas correntes obrigatoriamente aplicadas, já fazem um esforço muito grande. E tem alguns aspectos que só irão para frente com a efetiva ampliação de recursos da União. Mas com a tesoura neoliberal do ministro Joaquim Levy, parece que não vai vir dinheiro novo aí, não. Talvez não venha de imediato, mas a correlação de forças e a necessidade imperativa de que esses recursos aumentem tem força para, acredito eu, espero eu, mudar esse cenário. Porque nós temos metas a cumprir pactuadas nesse plano que exigem investimento de recursos significativos. Eu vou dizer de uma delas que tem a ver com o que nós falávamos. Certo? Uma meta de, ao longo do período de vigência do plano, colocar a remuneração dos professores para além de piso, vis-à-vis as carreiras de formação superior, de maneira geral. Isso vai exigir um investimento, um apoio de recursos pela via do Fundeb, certo? Que ajude ao equacionamento dessa questão, ao atingimento, melhor dizendo, dessa meta. Há uma outra, educação infantil. Nós temos um compromisso no próximo período de 10 anos, a gente garantir a universalidade da educação infantil para o segmento de 0 a 3 anos. Certo? De 4 a 5, teremos que atingir daqui a pouco. Certo? Tem tido avanço muito significativo. Mas a educação infantil é cara.
certo? Por um monte de motivos, pelo tipo de equipamento que é preciso, pelo tipo de imobiliário que tem que se dispor, pela pequena relação adulto-criança, certo? Um profissional com poucas crianças é necessário para esse nível de ensino, então isso vai exigir recursos novos. O desenho, de que maneira virá, eu não saberia dizer, seria uma ousadia. Mas aqui em Minas, todo o recurso que a gente recebe do Fundeb, todo ele é aplicado integralmente na remuneração dos servidores de educação. Pena que o PIB não está lá essas coisas, né? Porque senão, se o país estivesse crescendo, ia ser muito bom 10% do PIB. E é preciso que cresça, você tem toda a razão, para que a gente possa equacionar e atingir esse compromisso. Voltando à questão da Lei 100, professor, o senhor disse que a meta é contratar acho que até dezembro, 15 mil professores. Nomear. Sim. Como, né, suprir essa diferença de 60 mil para 15 mil? É uma questão muito complexa. Veja, eu dizia há pouco que nós temos, dividindo aqui o conjunto dos professores em 3 terços, um terço efetivo, um terço ex-efetivado e um terço designado. Ainda que nós façamos o compromisso de nomear 15 mil e cumpriremos até o final do ano, 15 mil não resolve a totalidade da questão. Daí o compromisso de nomearmos também 15 mil ao longo de todos os anos restantes, até o final da gestão. De maneiras tais que, por hora, aqueles que não forem providos por nomeados, a Maria não tem outra alternativa. As vagas serão ocupadas por designação. Pegando isso mesmo, esse pessoal que perdeu o direito. Sim, por designação. Já tem experiência? Certo? Lamentavelmente, continua sendo uma relação a título precário, porque entram em fevereiro, saem em dezembro, quando voltar em fevereiro novamente, pode não ser que seja ele que tenha o acesso àquelas mesmas aulas que detinham antes. Mas ao final da gestão, com 60 mil nomeados, a gente espera inverter, certo? Não resolver, mas inverter o quadro encontrado hoje. Que se hoje de cada 3, 2 são precários, nós esperamos que ao final da gestão de cada 3, 2 sejam efetivos. É até um alento para quem é professor e está esperando ser mandado embora. Na verdade, 15 mil serão mandados, né? Vão sair desses 60. O restante vão ser nos próximos anos, porque eles se tornarão designados. Embora é isso, exatamente, porque eles foram, quando a lei foi julgada inconstitucional, eles foram destituídos da condição de efetivado. Sim. Então, ainda que retornem como designados, digamos assim, pura e simples, certo? Mas eles perdem garantias e direitos que detiveram enquanto eram efetivados. Ou seja, então a gente está falando de, no futuro muito próximo, ter um outro embate duro com o Sindiúti por conta disso. Mas mas na realidade... o Sindiúti eles não entraram em consenso ainda. A Beatriz disse que é uma questão que eles estão começando a discutir e que não existe um consenso justamente porque o sindicato é formado por essas 3 categorias, cada categoria com uma reivindicação. Embora nós tenhamos feito uma compreensão clara, isso está traduzido no acordo, de que a nomeação ela é fundamental. Então, no acordo, que foi assinado pelo governador lá no 15 de maio, naquela sexta-feira de boa lembrança para a gente, está lá o compromisso com as 60 mil nomeações, 15 mil a cada ano. Como esse ano já estava em curso, a média é maior por mês, Flaviano, 1.500 a cada mês. Nos anos próximos, essa média pode ser um pouquinho menor, 1.200, um pouco mais do que isso a cada mês. Mas a ideia é que nós tenhamos, ao final do período dessa gestão, invertir essa relação, o que nos dá ampla possibilidade de investir na formação, certo? Construir soluções que perduram porque o servidor ele é estável. Então você pode fazer um investimento na sua formação sabendo que ele estará conosco ali, certo? No ano seguinte, no ano seguinte, no ano seguinte. Além de que o servidor que não é efetivo, isso é uma questão fundamental, ele não tem carreira. Ele não tem carreira. Ele não faz jus aos benefícios típicos da carreira. Então ele não progride. Ele fica estagnado no estágio em que se encontra ano após ano. E a questão previdenciária, professor, como será resolvida? Nós temos três aspectos na questão previdenciária, é uma das mais delicadas. Primeiro aspecto, quando do julgado da lei, os servidores que, a 1º de abril de 2014, detinham aquilo que se chama as condições para implementar a aposentadoria, esses, a sentença do STF estabelece, eles serão aposentados pelo regime próprio de Previdência Social de Minas Gerais. A gente sabe que os servidores temporários, como os designados, eles recolhem contribuição previdenciária para o regime geral de previdência, para o INSS. A questão é dos servidores ex-efetivados, repito, já não detêm a condição de efetivado, os ex-efetivados que adquiriram condições de se aposentar no interstício
no interregno entre 1º de abril de 2014, Barroso, e até hoje. Para esses, não há definição de qual é o regime previdenciário que vai nos assegurar. Com a lacuna. Porque eles Ficaram no limbo. contribuíram para o regime do Estado, né? No caso. Eles contribuíram para o regime do Estado, mas veja você, eles estavam contribuindo para o regime do Estado. Imediatamente depois da sentença do Supremo Tribunal Federal, o Estado, no sistema que coordena a situação funcional do servidor, voltou-os para a condição de função pública, temporário. E imediatamente começou a recolher para o INSS. Em abril de 2014, em maio de 2014 e em junho, o INSS entrou com ação. Para ressarcir o tempo que o Estado recolheu. Entrou com ação e fez com que, por meio de uma liminar, o Estado voltasse a recolher para o regime próprio. Então veja a complexidade da coisa. A solução que a gente tem para isso, e nós estamos muito confiantes que ela vai produzir efeitos de curto prazo, é que nós temos um grupo de trabalho constituído por representantes do governo, constituído por representantes do INSS e do Ministério da Previdência, que estão debruçados exclusivamente sobre essa questão. Construir soluções para assegurar os direitos previdenciários e assistenciais desses servidores. E vai dar muito pano para a manga, como ele disse. Mas agradecer nunca é muito. Agradeço novamente ao subsecretário, professor Antônio Davi, e aos jornalistas Amália Goulart e Rodrigo Flauzino. E Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.